Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos. Este é um momento muito especial, nós queremos meditar um pouco na Palavra de Deus. Não vai poder ser uma mensagem muito longa, por causa do tamanho do arquivo para ser transmitido, via WhatsApp. Mas, irmãos, antes de mais nada, nós queremos fazer uma oração nesse momento, onde você está, aí na sua casa. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus, vamos pedir a direção de Deus para essa palavra que será ministrada. Amém? Senhor Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que Tu possas estar falando no coração de cada irmão, cada um que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, que eles sejam abençoados, sejam alcançados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós não podemos desanimar, precisamos continuar crendo que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Portanto, toma esta palavra que vai ser lida, ó Deus, e que elas caiam nos corações de uma forma que possa produzir frutos para a nossa alegria e para a Tua glória. Essa é a minha oração, Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Eu queria ler o Salmo de número 94, e no Salmo número 94, ele tem 23 versículos, e nós vamos ler apenas dos versículos 16 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Se não fora o auxílio do Senhor, como diz a palavra, já a minha alma estaria na região do silêncio, ou seja, já estaria morto. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Bem, irmãos, nós gostaríamos de meditar um pouco em alguns versículos desse salmo, mas com o objetivo de nós entendermos, que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós meditamos nesse salmo, olhando para o dia que nós estamos vivendo assim, momentos difíceis, onde que com certeza nós nunca passamos por isso, um momento assim ímpar na nossa geração, Os últimos momentos de vírus assim foi na década de 60, coisas assim que assolaram a nação, e principalmente logo depois da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, 1919, onde até chegamos a perder um presidente aqui no Brasil, Mas o que nós estamos vivendo hoje é completamente diferente. Mas no meio de toda essa luta, que isso vai passar, nós precisamos continuar confiando no Senhor e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Veja só, irmãos, quando nós lemos aqui no Salmo de número 94, desde o início, nós observamos que o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam passando momentos difíceis, eles estavam sendo oprimidos, estavam sendo assim assolados por homens rudes, severos, ímpios, dentro da própria comunidade judaica ali. Então eles estavam vivendo momentos que eles queriam que o Senhor os vingasse, porque eles já não suportavam mais aquela situação, vivendo acuados, sem saber o que fazer. Eles chegam até a dizer no início do Salmo de 94, eles dizem: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Veja, então, era um momento difícil que eles estavam passando. Você vê, esses homens rudes, perversos, o verso 6 revela que eles matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinos. Então veja a situação que eles estavam passando, sem saber o que fazer, eles não tinham a quem pedir socorro. Nós lemos aqui no verso 16, quando o salmista diz: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Eles se sentiam praticamente só, sem ter
quem pudesse ajudá-los. E esses homens maus, perversos, que deixavam eles vivendo até estado de sítio nas suas casas, algo semelhante que nós estamos vivendo hoje, sem poder sair na rua, todo mundo acuado, né? Com medo, né? Desse inimigo invisível que nós estamos enfrentando. Só que eles viviam esse dilema, porque esses homens, algo semelhante a nós, né? Em casa, quem seria a próxima vítima deles? Por que eles faziam? Eles pegavam as famílias, né? E às vezes para tomar as terras, acusavam justamente o dono da família ali e levavam aos juízes, comprado por eles, né? Manipulado por eles, que eles perdiam a causa e perdiam tudo. Então, e sem contar, né, os órfãos, eles acabavam matando para poder ficar com a terra deles. Então eram algo que também estava deixando eles angustiados com a situação que eles viviam. Semelhante a nós, né? Como nós também nos sentimos angustiados, né? Com a situação que a gente vive. E o detalhe, tinha um outro agravante, né, naqueles homens perversos, é que eles zombavam do nosso Deus. Veja, eles não acreditavam, aqueles que mais que confiavam no Senhor, que acreditavam na justiça do nosso Deus, que Deus ia fazer justiça ali, eles tentavam intimidar esses perversos. E olha o que os perversos diziam no verso 7. O Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Eles zombavam. O seu Deus não vê nada. Deus não está nem... Deus está nem se preocupando com isso, não. Talvez algumas pessoas hoje também pensem algo semelhante. Será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus não se preocupa conosco? Será que nós vamos morrer? O que vai acontecer com a gente? Com nossos familiares? Então, tinha a mesma preocupação. E refletindo nesse salmo aqui, né, tomando como base esse texto, né, a primeira coisa que eu queria ressaltar nesse momento é que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ou seja, nós precisamos ter isso em mente e não temer esse inimigo invisível. É lógico, nós tememos, né? E o temor e o medo desse vírus, não vamos dizer temor, mas o medo desse vírus faz com que a gente obedeça, né, aos órgãos competentes que pedem para ficarmos em casa, e nós não vamos sair na rua. Mas nós não podemos fazer com que esse medo, né, roube a nossa paz, roube a nossa fé, roube a nossa confiança, a nossa tranquilidade. Lembra o que foi que eu preguei no domingo passado? Jesus, ele cumpre todas as suas promessas. Então nós precisamos ter essa tranquilidade no nosso coração. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra que nós vamos encontrar dezenas de vezes, quiçá centenas de vezes na palavra de Deus, começa com a expressão não temas. Lá em Marcos capítulo 5, verso 6, Jesus falou, não temas. Então, como é importante a gente não temer e confiar no Senhor Jesus, confiar na palavra de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos trazer a palavra de Deus, viver a palavra, trazer para essa realidade e viver a palavra de Deus e confiarmos na palavra de Deus. O Senhor promete, Ele cumpre o que Ele promete. Isaías 41, verso de número 10, se me falha a memória, ele deixa uma palavra para mostrar que Ele cuida e Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que a gente não vê, Ele está. Ele diz, não temas, eu sou contigo. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que a luta é grande, o inimigo está invisível. Às vezes a gente se sente em casa a semana toda preso, mas não tema, o Senhor é contigo. Diga para quem está perto de você, na sua casa, aonde quer que você esteja, diga assim, olha, confia no Senhor, não tema, Ele é conosco. Então a primeira coisa que eu queria deixar para reflexão é que Deus está no controle. Às vezes a gente tende, né, por causa da luta, a achar que Deus não está no controle, que Deus parece que nos deixou sozinho. Não, irmãos, isso não é verdade. O que nós precisamos entender que Deus sempre, é a segunda coisa que eu queria que você refletisse comigo agora, é que Deus sempre irá interferir a nosso favor quando nós confiarmos nele. Então aquele que confia no Senhor, ele sempre vai interferir a nosso favor. Você vê, a história mostra sobre isso.
Você vê o próprio povo de Deus quando saiu do Egito, eles estavam lá meio que acuados, ali junto ao Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, se não me falha a memória, ele reporta sobre isso. Eles estavam apavorados, sem saber o que fazer, querendo até voltar para o Egito, e ali recriminando Moisés, e eles sem ter para onde ir, vendo o faraó vindo, e ali Moisés clamando a Deus, e Deus falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Ou seja, Deus sabia daquela situação, o povo só precisava confiar no Senhor. Ou seja, nós temos diversas situações na palavra de Deus que mostra que nós não estamos sozinhos. Veja, se você meditar lá em Marcos capítulo 5 ou 6, se não me falha a memória, naquele momento que antes, logo depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus então despede os discípulos, pede para ele ir para o outro lado do lago, e eles então começam a viajar à noite ali, navegando com o barco deles para atravessar o outro lado, e Jesus ficou junto do povo, se afastou, subiu o monte para orar, e ali de madrugada Jesus viu que o mar estava muito revolto, eles estavam com dificuldade, diz a palavra de Deus que eles estavam com dificuldade de remar, provavelmente estava em pânico ali, Jesus nos largou sozinho aqui, mas aonde estava o Senhor estava vendo, e quando eles menos esperaram, o Senhor estava andando sobre a água, vindo até eles, subiu no barco, diz que quando Jesus subiu no barco, acabou toda aquela tempestade, acabou todo aquele vento forte que estava assolando o barco deles. Irmãos, nós temos diversas situações. Atos capítulo 16, se você meditar ali na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas, depois de expulsar um demônio que estava sobre uma adivinhadora, eles são presos, açoitados ali, tiveram as costas dilaceradas pelo chicote, e ali preso no pé do tronco. Imagina que situação difícil. E por volta de meia-noite eles cantavam e adoravam a Deus. Paulo sabia que Deus não tinha deixado ele sozinho, que Deus estava no controle daquela situação. E aí o que acontece? Há um trovão ali, arrebenta aquelas cadeias, eles são soltos, e tem aquele carcereiro que acaba não suicidando, entrega a vida dele para Jesus e pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para salvar minha família? E Paulo diz: creias no Senhor Jesus, tu e tua casa. E ali, ou seja, então no momento certo, Deus interferiu a favor dele. Então o que a gente precisa entender nesse momento de crise que nós estamos vivendo, aquele que confia no Senhor, no momento certo, Deus vai interferir a seu favor. E foi exatamente o que aconteceu com o salmista aqui no Salmo de número 94 que nós lemos. Veja só, irmãos, ele no verso 17, ele já tinha percebido, quer dizer, isso aqui não foi um momento, foi uma experiência que ele passou e ele registrou tudo isso aqui como forma de louvor. E aqui ele mostrou o clamor dele, a necessidade dele de ter um socorro da parte de Deus. E logo depois ele mostrou que Deus estava com ele. Veja no verso 17, ele diz: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Eu fiz questão de ler 2 vezes na introdução esse verso de número 17, para que você não esquecesse de que se não é o Senhor, nós estamos perdidos. É Deus que cuida de nós. Ou seja, ele percebeu que Deus estava no controle e que no momento certo Deus interferiu. Porque se não fosse Deus, ele falou: a minha alma estaria na região do silêncio. Ou seja, ele teria morrido. Então, querido, creia nisso. Deus, como diz lá no Salmo de número 46, verso de número 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós podemos confiar no nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas e Ele interfere a favor daqueles que confiam nele. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos largados, estamos em casa, acuados, queríamos estar agora todo mundo na igreja reunido, adorando a Deus, louvando ao Senhor. A Luciana me mandou uma mensagem hoje, chorosa, dizendo: puxa, eu queria estar tanto cantando aquele hino, acalma o meu coração na igreja, junto com os irmãos, mas hoje nós estamos obedecendo a lei dos homens, sendo prudente, porque nós não sabemos quem pode contaminar um ao outro com esse vírus, mas mesmo em casa nós podemos adorar a Deus e crer que Deus está no controle, que Ele vai interferir ao nosso favor no momento certo. Esse momento é difícil, mas vai passar.
E para encerrar a nossa reflexão, né, a terceira coisa que eu queria refletir com os irmãos nessa hora é que as consolações do Senhor, elas animam o nosso coração. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Veja só, a palavra de Deus diz lá no livro de Neemias, capítulo 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando a gente faz as coisas segundo a vontade de Deus, né, confiando no Senhor, né, confiando nas promessas dele, sendo fiel a ele, isso alegra o coração do nosso Deus e é essa alegria que vai se transformar na nossa força. Então veja só, irmãos, o que aconteceu aqui. No verso número 19, o salmista diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, olha só, ele cada vez mais ele estava se preocupando, aquilo tomando conta da mente dele, não conseguindo dormir, preocupado, o que vai ser o amanhã, como é que vai ser minha família. Talvez você esteja pensando isso hoje, da mesma forma, como é que vai ser se eu perder emprego, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Essa preocupação exacerbada, né? Exagerada, isso rouba a nossa paz, causa depressão, ansiedade. Aí os psicólogos vão ter que entrar para poder ajudar, isso rouba a nossa fé. Ou seja, ele já estava chegando nesse auge, né, de preocupação. E ele falou então que nesse momento as tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, Deus sabe o momento, ele conhece a nossa limitação, ele conhece as tuas limitações. Paulo diz lá em Coríntios que Deus não vai deixar que você seja tentado além das suas forças. Você tem que confiar no Senhor e crer que a consolação, né, vai chegar da parte do nosso Deus e vai alegrar a nossa alma. Porque o Senhor promete isso. No livro de Isaías, capítulo 51, verso 12, ele diz: eu sou aquele que te consola. Olha só, irmãos, quem vai te consolar não é o teu vizinho, não é o repórter dando notícias boas, está diminuindo, não é um bom programa de entretenimento, não é nada disso, não é um bom filme. O que vai te consolar é o Senhor. Ele mesmo diz: eu sou aquele que te consola. Olha só que maravilha de ter um Deus desse, irmãos. Não, mas você não pode dar uma glória a Deus onde você está, não, dizendo glória a Deus, eita Deus maravilhoso, como a nossa irmã Rosiane costuma mandar nas figurinhas dela, dizendo: eita glória! É bom ter um Deus assim, não é bom? Então fica confiante. E mais do que isso, Paulo, quando escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz sobre o nosso Deus que ele é o Pai de toda consolação, né? E esse Deus, ele nos conforta, né? Nos consola nos momentos de tribulação. Então ele diz: é ele que vai te consolar. E isso confirmando aquilo que o profeta Isaías já tinha dito no seu livro, no capítulo 51. Então, irmãos, eu queria que você acalmasse o teu coração. Nós estamos vivendo esse momento difícil, mas eu quero dizer que vai passar esse momento difícil. Vai passar, né? Porque o nosso Deus, nós não vamos dizer como o presidente falou, uma gripezinha negativa. Não vamos subestimar esse vírus, não vamos não. Ele é terrível, mas maior do que esse vírus é o nosso Deus. Amém? Então você, onde você está, que você console o teu coração. Eu vou fazer uma oração, né, para que Deus possa continuar te fortalecendo, que você confie no Senhor. Amém, querido? Então curva a tua cabeça onde você está, fecha os teus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que Tu interfere ao nosso favor no momento que nós mais precisamos. Pai, eu creio que Tu é aquele que nos consola. Oh Deus, eu creio que Tu está no controle de todas as coisas. Portanto, Pai, consola o nosso coração, alegra o nosso coração. Não permita que Teus filhos desanimem, mas que eles aprendam a esperar, fazendo cada um a sua parte. Porque em breve, Deus, eu tenho certeza que nós vamos cantar um hino da vitória. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe vocês. E se não tivermos nos reunindo na igreja, na semana que vem na outra, então quem sabe até a próxima estaremos mandando uma nova mensagem. Que Deus possa abençoar a todos. Amém.